Olá, tudo bem? Estamos de volta com o programa Pontuando e a gente quer continuar falando sobre as questões dos desafios educacionais e das capacidades cognitivas que nós viemos falando desde o início, né? E a pergunta que fica agora nesse terceiro programa é o seguinte. Nós ontem falamos sobre a subcognição, né? Hoje nós vamos falar, nesse terceiro programa, como que grandes civilizações do passado, por exemplo, Europa, Japão, Coreia, China e várias outras, conseguiram elevar rapidamente o nível educacional e cognitivo de suas populações em poucas décadas. Este tema é um tema muito interessante e ele é cheio de lições históricas. Infelizmente, a gente não vai poder descer a detalhes aqui, que eu até tive alguns acessos, principalmente no que diz respeito à China, ao leste da Ásia, né? E países como o Vietnã, países como Coreia, né? O Japão, alguns países da Europa que estavam muito estagnados e que de repente ascenderam rapidamente. Nós vamos falar um pouco sobre isso, mas vamos falar de maneira muito en passant. Mas é um tema interessante, é um tema melhor para livro, né? O ideal seria ter um livro sobre isso aí. E essa pesquisa aqui ela está condensada em meia dúzia de páginas aqui, uma boa parte pela IA, outra partes que eu fui pegando em alguns autores interessantes, porque eu estava no fito de chegar a um termo no tema da cognição, né? Você vai se lembrar que eu comecei o primeiro programa eu falei pessoas com dificuldades de aprender qualquer profissão, de ler instruções, de ler manuais, pessoas que não eram apenas aqueles considerados os analfabetos funcionais, mas com deficiência de aprendizado por negligência de ensino, por fraqueza, dificuldade e, portanto, fraquezas alimentares, né? Tinham menos minerais na alimentação, tinham menos proteínas na alimentação, por dificuldades de terem acesso a tratamentos de saúde, manter a saúde em dia, por ter lares mal construídos, lares com dificuldade, sem um pai, sem a mãe, abandonados, às vezes o preso dentro de apartamentos por os pais trabalharem e coisas que o valem. Então isso aí foi o início da nossa preocupação. Depois disso veio, no programa de ontem, o segundo programa dessas deficiências, dessas dificuldades educacionais, veio o tema de subcognição social e baixa capacidade de aprendizagem técnica, né? Onde eu falei que a produção social de grandes contingentes de adultos com baixa capacidade de aprendizagem técnica e a subcognição são analisados por várias disciplinas, sociologia, economia do desenvolvimento, neurociência, psicologia cognitiva, políticas públicas, que observam que entender por que certas sociedades acabam formando parcelas significativas da população com dificuldade de aprender tarefas técnicas, interpretar instruções ou dominar profissões modernas, que é um tema decorrente do tema anterior. Esse tema da terceiro programa aqui, é óbvio que ele está exatamente decorrente do tema anterior. E aí na contramão do porquê que algumas sociedades têm dificuldades, baseado nas dificuldades elencadas lá no primeiro programa, nós vamos falar agora aqueles que superaram essa dificuldade. Então, para não delongar muito, vamos começar o texto cheio de saídas aqui. Ao longo da história moderna, algumas sociedades conseguiram elevar rapidamente o nível educacional e cognitivo médio de suas populações em poucas décadas. Esse processo não foi espontâneo. Ele resultou de decisões políticas, é o que eu falei no programa de ontem, de reformas educacionais profundas, de mudanças culturais, de investimentos sociais massivos. Não foi assim no estalar dos olhos, não foi assim porque
que se eu quis, então eu vou melhorar. Não foi assim, pensamento positivo, né? Não foi porque essas raças lá eram mais inteligentes, nada disso. Isso foi um trabalho feito sobre seres humanos, independente de etnia, independente de cor, independente de origem, independente de regionalismo. Eles se uniram e fizeram o trabalho em cima das populações com decisões políticas, com reformas educacionais profundas e com mudanças culturais e investimentos sociais massivos. Eu relevo uma coisa aqui. Essas mudanças educacionais elas foram um pouco mais técnicas do que mudanças para tornar pessoas mais críticas, ok? Não era um aprendizado total. Tanto é que na China de hoje em dia ainda existem críticos. Aliás, apareceram muitos críticos, inclusive um deles tem um canal aí na internet, é um japonês, que trabalhou algum tempo dentro da China, aliás, é um chinês que trabalhou algum tempo, professor chinês que trabalhou algum tempo dentro da China, com um método para a reforma da educacional, para não ser apenas uma educação rica em técnica, em capacitação e capacidade pessoal e particular, para o homem enfrentar os mais diferentes mundos de negócios e se realizar ali. É também para ele enfrentar um mundo de coisas que acontecem nesse mundo, que a China ela foi completamente jogada nesse século, final do século passado e esse século, ela foi jogada no mundo, ela passou a conviver, ela passou a fazer trocas, ela passou a ter universidades, os chineses andaram pelas universidades do mundo, fundaram universidades lá, fizeram grandes obras lá, e como uma sociedade muito consciente, uma sociedade muito obediente, uma sociedade muito trabalhadora, em todos os sentidos, cuidadora em todos os sentidos, ela precisa também de continuar evoluindo, senão ela vai sempre depender de uma liderança que diga para ela tudo que ela tem que fazer. Tome conta para não jogar uma casca de banana na rua, tome conta para que ela não faça um empréstimo ruim, tome conta para que ela não gaste dinheiro com coisas que não prestam, né? Tem sempre um governo cuidando disso. E lá na frente, toda essa educação, essa competência, essa capacitação, essa capacidade de ser crítica tem que ser incorporada ao ser humano. Claro que lá na frente esse professor trabalhou isso aí. Depois ele foi para Harvard, e em Harvard ele fez lá uma instrução a esse respeito. Também não vou entrar nesse detalhe porque eu realmente não lembro. E o nome dele é Xiaoqing. Eu já falei, quando eu falei da China num programa desse aí para trás, eu falei dele, da educação que ele estava tentando implementar lá. Então, é óbvio que amanhã a China o comando da China é muito centralizado, principalmente atualmente na pessoa do Xi Jinping, né, que é um líder, embora ele não seja aquele cara que gosta que as pessoas fiquem bajulando ele não tem esse ego à mostra assim, mas ele tem uma ideia de manter a ideologia ligada ao pensamento dele, centralizado na pessoa dele. Talvez porque ele acha que ele é o cara que está fazendo a melhor coisa para a China na atualidade. Eu não sei se ele é, eu não tenho como aferir isso. Não sou uma pessoa de culto à personalidade. Eu admiro algumas personalidades, mas eu não faço culto a elas, porque todos os homens falham, né? Basta você ler aí a todos os homens falham, né? É difícil você cultuar uma personalidade. Você pode gostar da personalidade com as fraquezas dela, com os erros dela. O culto da personalidade, ele não vê defeito, né? É igual aquele negócio da infalibilidade do Papa, né? Quem disse, né? O cara é o ser humano, não, mas ele está assistido por Deus. Você que está dizendo, né? Não tem nada contra o Papa, nenhum dos papas, mas não existe para mim nada de infalibilidade em nenhuma liderança religiosa, nenhuma liderança política, né? Até mesmo Cristo padeceu lá de ira santa lá e pegou um chicote e saiu batendo nos vendedores do templo, né? Na Páscoa os caras ficavam vendendo quinquilharias lá nos pátios lá das sinagogas e tinha lá a carne do cordeiro, que o cordeiro era imolado em cordeiro e tal para o Deus e tal, e ele achou que aquilo ali era uma ofensa, que aqueles caras eram verdadeiros mercadores, né? Não eram religiosos, não estavam ali para assistir a religião. O contexto parece que é isso, né? Isso é um fato
histórico que eu não sei se ele é um fato de crença absoluta, mas dentro da ideia do cristianismo, que se fala dos vendilhões do templo, você vê que até mesmo as líderes de ponta religiosos, como Jesus Cristo é dentro do cristianismo, dentro das religiões de uma maneira geral, ele é respeitado. Aqueles que ele não é o profeta maior, ele é respeitado como um avatar, né? Que é o caso do islamismo, não é o caso do judaísmo, mas o judaísmo vê como um profeta, não como um Messias. Então, é bem entendido o que eu estou falando, né? Então você vê, não existe esse negócio de infalibilidade de uma figura religiosa, né? Nenhum deles deixou de falhar. É claro que você pode acreditar que falhou por lapso, né? Por erro e tal. Então, esse líder, ele também, um dia, ele pode até estar fazendo o melhor dele, o melhor para a China nesse momento. Mas eu creio que um dia ele saindo, nós podemos ter um outro tipo de personalidade lá, que não seja exatamente como a dele. Então vai ser necessário que essa população tenha a capacidade crítica de perceber eles podem ter perdas sociais, né? Então essa sociedade tem que ser uma sociedade criativa, crítica, competente, capacitada para retornar ao prumo, né? Ainda que a liderança esteja desaprumada. Nós não temos aqui no Brasil atualmente lideranças que estejam fazendo boas coisas para o país. Nós temos o atual presidente que é muito bem visto e tem umas ideias boas, mas não consegue implementar, porque as classes políticas aqui não são afeitas, né? Existe muito partidarismo, muita briga e tal. E o que acontece? Nós, com todo o potencial que o brasileiro tem, o brasileiro é aberto a todas as culturas, o brasileiro é curioso, o brasileiro é muito inteligente, é muito safo, mas não tem coordenações políticas num país desse tamanho, não tem uma coordenação política, ainda que de Estado para Estado, de liderança para liderança, nós não temos isso, né? Você não pode acreditar tudo ao presidente. O presidente, bom ou mal, ele não resolve tudo, né? Bom, vamos lá. A seguir, então, vamos apresentar alguns exemplos mais estudados daqueles países que conseguiram dar a volta. O Japão, alfabetização e disciplina educacional. O Japão ele é um ótimo exemplo, mas ao mesmo tempo ele se deu muito mal depois. Então você vê o seguinte, olha só. Quando você consegue implementar uma educação que o indivíduo seja capaz de realizar muitas coisas, em termos de entender, em termos tecnológicos, em termos de cognição, isso não necessariamente torna um ser profundo. Porque depois da restauração Meiji, o Japão foi capaz, no século passado, de fazer infinitas estupidez, infinitas burrices, vamos chamar assim, né? Agressões à China, agressões à Coreia. Na China teve lá aquele estupro de Nanquim, que até hoje é uma coisa que o Japão deveria formalmente pedir desculpas aos chineses, porque aquilo foi uma humilhação, um desgaste desnecessário. A cidade já estava vencida, os chineses estavam aos pedaços, não era necessária uma prova de poder. E se desse uma prova de poder, não deveria ser daquela forma. Eu não vou falar sobre isso, se você quiser lá ver lá o massacre de Nanquim. Outra coisa interessante de se pensar é que, embora o Japão tenha feito sofrer ele também padeceu de 2 testes nucleares para acabar a guerra, mas aquelas bombas nucleares que foram soltadas neles lá, sacrificaram, acho que quase 300 mil, 400 mil pessoas, para mostrar o poder de um país em relação ao outro, que havia chegado à bomba atômica antes de outros países, né? Para manter o equilíbrio de forças com a União Soviética, que a União Soviética na época tinha ganho a guerra quase que pelo lado dela,
de maneira muito competente e chegou em Berlim primeiro, né? A grande vencedora da Segunda Guerra Mundial contra o nazismo foi a União Soviética. Acaba que os aliados foram assessores, né? Eles não eram os principais. Claro, todo mundo ali ganhou um pouco, né? Mas a União Soviética foi crucial a entrada dela e a estratégia que os soldados eram valorosos, o próprio Hitler reconheceu em incursões que foram feitas, que a Alemanha fez dentro da Rússia, reconheceu que o soldado e a capacidade, a competência dos soviéticos foi mal dimensionada. Quer dizer, os espiões não mostraram exatamente o que havia lá dentro. E foi esse havia lá dentro que os fez perder. Eles foram entrando, quando eles começaram a ter baixas e cair nas escaramuças dos soviéticos, os soviéticos voltaram com eles e foram até Berlim e venceram a guerra, né? E tanto é que existe a data de vencimento da guerra, né, comemorada na Rússia, diferente da do Ocidente. O Ocidente foi depois lá e formalizou e disse que eles e toda a propaganda que é falada do lado de cá parece que quem venceu efetivamente a guerra foram os aliados por parte do mundo ocidental. Não é verdade. Na realidade, eles acabaram sendo coadjuvantes. Eles começaram a resistir, tiveram o mérito de resistir, implementaram algumas baixas aos nazistas, os fascistas italianos e aos japoneses, mas depois eles começaram a perder. Quando o alemão foi para a Alemanha, foi para a Rússia, ali ele começou a perder a guerra. Bom, então, você vê que estupidez, capacidade de fazer burrice, parece que é uma característica do ser humano, né? Então, vários povos cometeram N erros. Alguns por fraqueza, alguns por falta de inteligência, alguns porque não prestaram atenção no que estava acontecendo. Eu poderia falar da China aqui também, não vou falar para não ficar muito longo, né? Uma outra coisa que eu ia falar é sobre a questão da guerra do ópio, mas deixa para lá, vamos lá. O governo então implementou várias medidas, educação primária obrigatória, formação intensiva de professores, importação do conhecimento científico do Ocidente, valorização cultural do estudo. Então, em poucas décadas, o Japão, tá, passou de uma sociedade majoritariamente rural para uma sociedade altamente educada. Já no início do século XX, o Japão possuía uma das maiores taxas de alfabetização da Ásia. Após a Segunda Guerra Mundial, o sistema educacional foi novamente reformado, ampliando ainda mais o acesso à qualidade de ensino. E, embora o Japão tenha sido extremamente agressivo na Segunda Guerra Mundial, a gente não tem muita historiamento disso, mas eles foram extremamente agressivos. Quando eles perderam a guerra e estouraram duas bombas lá, logo depois disso o Ocidente precisava de alguém lá no Oriente que fosse que peitasse o crescimento dos países de lá, a China, etc. Porque a China depois se tornou comunista, né? E existia a União Soviética e eles podiam fazer uma ponte entre eles. Então o mundo seria majoritariamente socialista, porque as duas maiores populações, a Rússia não tanto, mas os países ali associados à Rússia, junto com a Rússia e em extensão de terra, e mais a China, quer dizer, quase uma boa parte da Ásia que congregava e ainda congrega quase a metade da população mundial, estaria sob regime comunista. Então, precisava do Japão ali, com uma potência emergente que tinha emergido há um século, que tinha, apesar de ter sido destruída pela guerra, teve sua competência comprovada, então estenderam os custeamentos da sociedade, assim como fizeram para a Europa, fizeram isso com o Japão também, para ter o Japão forte lá dentro. Muito bem. Então, hoje o Japão é frequentemente citado como um exemplo de sociedade que valoriza profundamente o aprendizado. Então, eles fizeram uma nova reforma de ensino e na década de 70, 80, eles começaram a entrar nos mercados americanos de automóveis e foram muito ajudados. Enquanto isso, os americanos faziam contatos com a China, do Deng Xiaoping, por volta de 78 por aí, 79, e começaram
a fazer da China a fábrica, no início uma fábrica muito daqueles produtos que todo mundo chamava de Xing Ling e tal, pá, mas depois a China foi se superando. E houve um tempo em que o Japão, que os Estados Unidos brecou a subida do Japão. O Japão estava dominando demais e estava acabando com a indústria automobilística deles. Então eles fizeram uma reunião lá no tal de Hotel Plaza e os americanos disseram para o governo japonês: vocês não vão mais avançar, agora vocês vão perder essa batalha. E os japoneses se recolheram, né? Nunca ninguém entendeu exatamente por que eles não mantiveram a sua agressividade. E por causa disso eles entraram em recessão. Hoje eles estão com problemas de reposição de mão de obra, porque eles estão com baixa taxa de fertilidade, assim como a Coreia. Né? A Coreia continua competindo e eles não. Mas eles ainda são uma nação potente, eles ainda são pessoas de um PIB alto, eles ainda são uma nação de pessoas tecnicamente muito educadas. A Coreia do Sul, educação com projeto nacional. Talvez um dos casos mais impressionantes do planeta seja o da Coreia do Sul. Por quê? Após a Guerra da Coreia, que foi de 1950 a 53, o país estava extremamente pobre. Anteriormente, em 1945, tinha terminado sobre a Coreia a dominação japonesa. A dominação japonesa ela foi especialmente ruim para a Coreia. Trouxe uma organização, trouxe uma capacitação, porque os japoneses já haviam se capacitados, mas trouxe uma opressão e eles eram um povo humilhado. Né? Depois veio a guerra, não vou falar sobre a questão da guerra, que eu teria que ler um pouquinho mais, e a Coreia do Sul, depois aquela divisão que já existia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Coreia do Norte comunista, Coreia do Sul capitalista, essa divisão, depois da guerra que um tentou convencer o outro do contrário, os dois países estavam pobres, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, a Coreia do Norte comunista, a Coreia do Sul capitalista. Grande parte da população era rural, o sistema educacional era bastante limitado. Agora, a partir de 1960, inclusive a Coreia veio, não só a Coreia como a China também, vieram aqui no Brasil para entender como é que havia sido a expansão de sociedade, a expansão de negócio. O Brasil estava crescendo e estava fazendo o que eles chamavam de substituição de importações. O Brasil passou por umas modificações interessantes e no nosso processo de industrialização dessa época, que apesar de ter havido o golpe com os governos militares que eram pró-americanos e não interessava para o americano que nós fôssemos desenvolvidos, mas algumas indústrias, quer dizer, deteve aquela sanha do desenvolvimentismo que estava vindo do governo de 50, de Vargas, que acabou sendo apiado do poder e acabou se suicidando, e depois o Juscelino, que deu um upgrade muito grande, o país ficou mais elegante, mais inteligente, criou-se uma classe média um pouco mais educada e tal. Durante os governos militares, apesar, manteve-se esse status dessa idade classe média, e investiu-se em universidades, quer dizer, não fizeram a continuidade do desenvolvimentismo do Vargas e do Juscelino, não, porque o objetivo do governo militar, ao ser colocado aqui o governo militar, pela potência máxima estrangeira aí do norte, né, era exatamente que a gente não tivesse um desenvolvimento. Mas ainda assim, o que havia sido feito não foi perdido, foi pelo menos mantido. E esses governos militares fizeram pelo menos as indústrias de base. Quando essas mantiveram a Petrobras e investiram nisso, sabiam que o negócio do petróleo era tabu e tal, quando chegou lá na frente, quando o governo militar começou a tomar o gostinho, começou a fazer um milagre, do milagre começou a partir para outras coisas, mas estava se endividando, ali eles foram chamados a fazer a distensão. O que foi ótimo para o país, né? Porque houve discussão política, foi uma época de redemocratização, de efervescência. Mas a nossa educação técnica foi mantida, mas era técnica, não era uma educação crítica.
E o que se criou a escola pública foi nesses tempos foi jogada para baixo. Era uma das melhores escolas públicas que tinha, e na década de 50, 40, 50, 60, e quando chegou nas décadas posteriores, e houve uma queda. Então a escola pública foi praticamente combatida. E o ensino particular foi muito enaltecido. O ensino particular é o ensino da burguesia. Também não tinha grandes qualificações. Comparativamente, o ensino público era muito melhor do que o ensino privado. O ensino público caiu não porque o privado melhorou. O privado se manteve aquilo que ele era mesmo e o ensino público foi caindo. Então, no Brasil teve essa perda na educação. Mas o governo fazia substituição de importação. Nós estávamos industrializando, fazendo indústria de base, apesar do governo não ser um governo desenvolvimentista. O que aconteceu depois? Quando eles saíram, entramos numa fase neoliberal, em dois governos neoliberais, e perdemos a década de 80, depois nós perdemos a de 90 e hoje nós somos desindustrializados. E nesse interregno, lá em 1960, na década de 60, quando veio aqui a Coreia e a China querendo aprender com o nosso desenvolvimento, hoje eles subiram e nós, daquela época para cá, descemos, ok? Então a interferência externa aqui ela foi extremamente ruim e não tivemos lideranças para nos manter plugados com o melhor. O que os governos desenvolvimentistas fizeram, hoje em dia nós podemos dizer que foi perdido, né? Durante os governos militares foi em parte perdido, apesar deles terem feito algumas coisinhas, né? Mas não foi perdido de todo, mas assim, depois quando venderam parte da Petrobras, venderam algumas estatais, venderam as telefonias, aí tudo que tinha sido feito naquele período, do pouco que havia sido feito, foi, foi jogado no chão pelos governos neoliberais dos dois Fernandos, né? Então, e os governos que entraram depois não conseguiram levantar isso. Bom, então o resultado lá na Coreia foi uma transformação rápida, expansão massiva da escolarização, grande número de engenheiros e técnicos, alto desempenho em avaliações educacionais. Em poucas gerações, a Coreia do Sul passou do país mais pobre para uma das economias tecnológicas mais avançadas. A China teve uma alfabetização em escala continental, porque a China é muito grande, tinha 1 bilhão de habitantes já. Então, é um caso extraordinário. No século XX, a maior parte da população chinesa era analfabeta, no início. Após a fundação da China Popular em 1949, o governo iniciou enormes campanhas de alfabetização. Entre as medidas adotadas estavam a expansão massiva de educação básica, simplificação dos caracteres chineses, campanhas nacionais de alfabetização, valorização da educação científica. Nas décadas seguintes, especialmente após as reformas econômicas iniciadas por Deng Xiaoping, o país ainda ampliou ainda mais o investimento em educação. Hoje a China forma milhões de engenheiros e cientistas das maiores qualificações por ano. E a Finlândia. Qualidade educacional e igualdade social. Outro modelo frequentemente citado é o da Finlândia, mas a Finlândia é um país de milhões de habitantes, né? A Finlândia é capaz de ter a quantidade de habitantes que tem em São Paulo. A partir da década de 70, o país reformulou profundamente seu sistema educacional. As principais medidas incluíram ensino público de alta qualidade e formação rigorosa de professores, redução da desigualdade educacional, foco em pensamento crítico e autonomia. Hoje a Finlândia aparece frequentemente entre os países com o melhor desempenho educacional do mundo. Inclusive lá, a questão do computador, a questão das telas dentro de sala de aula é muito regulado. Retirar algumas coisas, voltar a ter um ensino não tradicional da sala de aula da maneira como nós temos, mas assim, com menos tecnologia para não haver dispersão. O papel da cultura no aprendizado. Além das políticas públicas, vários pesquisadores destacam a importância da cultura educacional. Sociedades que valorizam o estudo tendem a produzir resultados melhores educacionais. Por exemplo, países do leste asiático, conforme eu mencionei, influenciados pelo pensamento de Confúcio, o aprendizado tradicionalmente é visto como um caminho para progresso pessoal, prestígio social, serviço à comunidade. Como eu disse em outros programas, os chineses são muito de mentalidade dos chineses, não.
O leste asiático é de mentalidade coletiva, inclui aí o pensamento da China e de outros países. Essa tradição cultural fortalece o compromisso coletivo com a educação. O papel do Estado, nos casos de sucesso analisado, em todos eles o Estado desempenhou o papel central. Entre as políticas comuns estão universidades da educação pública, desculpa, vou falar de novo. Entre as políticas comuns estão universalização da educação básica e investimento em formação dos professores, acesso amplo à educação técnica e científica, combate à desnutrição infantil, expansão da educação superior. Essas políticas ajudam a elevar o capital humano em toda a sociedade. A importância na primeira infância, como destacam pesquisadores como James Hickman, investir na primeira infância é uma das estratégias mais eficazes para elevar o potencial cognitivo de uma população. Programas de nutrição infantil, creches de qualidade, estímulos linguísticos precoces podem gerar benefícios cognitivos duradouros. Desafios para países desiguais. Países com grande desigualdade social enfrentam maior dificuldade para elevar rapidamente o nível conjunto, o nível cognitivo médio da população, certo? Porque eles têm grande dificuldade de elevar rapidamente, eles têm desigualdade social, eles têm essa dificuldade. Isso ocorre porque diferentes grupos sociais têm acesso desigual à educação de qualidade, à nutrição, ambientes culturais estimulantes, certo? Olha o que nós estamos falando. Os países desiguais, os acessos a essas coisas são desiguais. Educação de qualidade, nutrição e ambientes culturais estimulantes, ou seja, ambientes mais ricos. É o que nós tratamos ontem. O resultado é a formação de dois sistemas cognitivos dentro de uma mesma sociedade, um pobre e o outro enriquecido. Conclusão. A história mostra que a sociedade pode transformar profundamente o nível educacional e cognitivo de suas populações em poucas décadas. Como? Casos do Japão, Coreia do Sul, China, Finlândia, entre outros, indicam alguns fatores comuns: investimento consistente em educação, valorização cultural do aprendizado, políticas públicas voltadas para a infância, redução da desigualdade educacional, formação rigorosa de professores. Quando essas condições se combinam, o potencial cognitivo médio de uma sociedade cresce rapidamente, ou pode vir a crescer, permitindo maior inovação, produtividade e desenvolvimento humano. Agora, países latino-americanos, né, incluindo o Brasil, tiveram muito mais dificuldade de realizar um salto educacional. Então vamos voltar para cá. Veja bem, vamos lá. Olha só. Olha só, e nós tivemos essa dificuldade mesmo tendo recursos naturais e populações grandes. Vamos saber como. Esse é um debate importante na sociologia e na economia do desenvolvimento. A pergunta: por que muitos países da América Latina, incluindo o Brasil, tiveram maior dificuldade de realizar um grande salto educacional e cognitivo, como ocorreu no leste asiático e no norte da Europa? Ora, é uma das mais debatidas na sociologia e na economia do desenvolvimento. Não existe uma única causa. Pesquisadores apontam combinação histórica de fatores institucionais, culturais, econômicos e políticos. Aqui nós vamos apresentar um aspecto mais multidisciplinar, mas eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte: as sociedades latino-americanas são sociedades jovens. Por quê? Porque as sociedades antigas que tinham aqui foram dizimadas. A cultura delas não prevaleceu. O que prevaleceu aqui foram culturas europeias, que já eram culturas relativamente decadentes, e nós somos uma sociedade nova, né? Por sermos uma sociedade nova, nós temos baixo aprendizado de vida, como construção de uma sociedade. Somos ainda dominados por políticas de estrangeiros aqui dentro para nós, né, que manipulam as nossas governanças. As nossas lideranças aqui trabalham para a elite, trabalham para a meia dúzia e não trabalham para a população. Então, se você não dá para comparar isso aí com a sociedade milenar, hierárquica e obediente, né? Como é que a gente fala? Que mantém o status de conhecimento conforme o japonês e o chinês e até o povo vietnamita, né? São povos que têm disciplina, né? Essa que era a palavra que estava faltando. Bom, vamos lá. Herança colonial.
É o que eu comecei a falar. Um dos argumentos mais discutidos vem das instituições coloniais. Economistas como Daron Acemoglu e James Robinson argumentam que muitas colônias latino-americanas foram organizadas para extrair recursos, não para desenvolver sociedades educadas. Tanto é que ninguém se ocupou de fazer faculdade e universidade aqui dentro. O Brasil foi ter faculdade muito depois do resto da América Latina, por exemplo. E a América Latina teve faculdade tardiamente. Essas colônias tinham características como grande concentração de terras, economia baseada em exportação de matérias-primas, que é uma economia primária, forte desigualdade social, tinha uma casta e o resto, pouca educação para a maioria da população. Não podia vingar. E essa era uma tradição que persistiu anos. Então ela fez a história. Ela é que dá a tônica. Né? Nessa década ainda nós tivemos um ministro da educação, diga-se de passagem, um grandíssimo idiota, que disse que o pobre não tem que ir para a universidade. Né? Quer dizer, ele está pensando em classe. Ele está falando assim, a minha classe pode ir, a classe do pobre não pode. Só que isso em termos de país, de desenvolvimento, de ganho para todo mundo, é pífio. Então ele não tem visão social. E como ele não tem visão social, acaba que ele não tem visão econômica, de conjunto. É um imbecil. E esse imbecil chegou até, eu não vou nem falar o nome dele, que eu nem lembro, mas ele é um imbecil. Né? O raciocínio dele é extremamente estreito. Então, olha bem, colônias para extrair recursos. Então, mantém desigualdade social para uma elite que funciona aqui dentro, que é vendilhona, é ótimo. Então, e isso não acontece só aqui não, em contraste, algumas regiões colonizadas por assentamento populacional, como partes da América do Norte, desenvolveram mais cedo instituições educacionais amplas. Isso gerou efeito que duram séculos. Né? Se você pegar uma jovem sociedade de um país e começa a educá-lo, você tem uma outra sociedade lá na frente. Então você viu o que a sociedade americana foi capaz de fazer, o que a nossa aqui foi capaz da América aqui do Sul e Caribe foram capazes de fazer. Por outro lado, a educação na América do Norte não é geral, ela não é tão maior. E hoje eles estão tendo problemas lá. Eles têm muito dinheiro, muito capital investido lá dentro, tiveram uma capacidade de pujança, fizeram universidades, conseguiram criar centros de excelência, mas não mantiveram um padrão educacional médio da população alto. A escola pública lá ainda é boa, mas não é uma escola que poderia ser, e eles estão em declínio nesse sentido. Eles teriam que olhar para isso para não perder o fio da meada. Educação tardia elitista. Durante muito tempo, a educação formal da América Latina foi restrita às elites. Veja bem que ele excluiu aqui a América do Norte. No Brasil, por exemplo, quer dizer, a América do Norte não, ele excluiu Estados Unidos e Canadá, porque o México é latino também, né? Então, durante muito tempo, a educação formal da América Latina foi restrita às elites. No Brasil, por exemplo, a alfabetização universal só começou a avançar no século XX. O ensino secundário era limitado, o ensino superior era pequeno e muito elitizado, e isso criou um atraso acumulado. Enquanto países europeus expandiam sua educação básica no século XIX, muitos países latino-americanos só começaram esse processo um século depois, meados para o final do século XX. Desigualdade estrutural. A América Latina é uma das regiões mais desiguais do mundo. A desigualdade afeta diretamente o desenvolvimento cognitivo da população, porque cria diferenças enormes em nutrição infantil, qualidade das escolas, ambiente cultural, acesso a livros e tecnologia. Sociedades muito desiguais tendem a produzir grandes diferenças cognitivas entre grupos sociais. Isso dificulta a formação de uma base ampla de capital humano. Aí amanhã você não tem ninguém para poder exercer certas profissões, porque a pessoa não chega ao nível de capacidade de entender as coisas. Instabilidade política. Um fator determinante também é a instabilidade política. Diversos países latino-americanos passaram por golpes militares, crises institucionais, hiperinflação, mudanças frequentes de políticas públicas. E outra coisa, esses golpes e essas crises institucionais, elas são todas plantadas aqui dentro para manter essa população, uma população primarista, para que aqui ninguém tenha o objetivo de chegar a lugar algum e dessa forma eles poderem vir para cá e retirar, ou então os daqui vender, as elites daqui vender as riquezas e ganhar muito dinheiro. Meia dúzia de pessoas ganham
muito dinheiro e o resto fica pobre. E continua pobre, não cria tradição cultural. Essa instabilidade dificulta políticas educacionais a longo prazo, porque os governos vão mudando. Países que tiveram grande sucesso educacional geralmente mantêm projetos nacionais consistentes por décadas. O Brasil não tem feito isso. Quando da década de 50 para a década de 60, nós começamos a perder a escola pública, que era muito boa. Na década de 70, ela já estava totalmente sucateada, praticamente inexistente na década de 80. Ela existia como forma, mas não como centro de educação, né? Era só para dar o diploma. Estrutura econômica. Durante muito tempo, muitas economias latino-americanas basearam-se em setores que exigiam baixo nível médio de qualificação. Agricultura extensiva, mineração, exportação de commodities. Não, isso não precisa de pessoas que têm muita instrução. Quando o nível da economia não exige qualificação técnica, o incentivo para investir massivamente em educação é claro que é menor. Já países que buscaram industrialização intensiva precisaram formar rapidamente engenheiros técnicos e cientistas, que foi o caso do Japão, da China e da Coreia e da Finlândia. O papel educacional cultural. Pesquisadores também discutem diferenças culturais no valor atribuído ao estudo, né? Aqui no Brasil, durante muito tempo, o estudo não foi valorizado. Em alguns países do leste asiático, influenciados pela tradição de Confúcio, o sucesso educacional sempre foi importante meio de ascensão social. Sempre. Eles são sociedades de 1000 anos, de 5, 6 mil anos. Isso criou sociedades com grande pressão familiar por desempenho escolar, enorme dedicação aos estudos, forte prestígio para professores. Professor é muito respeitado. Essas normas culturais ajudam a sustentar sistemas educacionais exigentes. Por outro lado, os professores, além de eram respeitados, porque os professores eram depositários de conhecimento, que é coisa que aqui o professor sofre muito para ser depositário de conhecimento, que ele aprende no magistério, ele forma, ele vai para as salas de aula, dali para frente ele não tem tempo de se reequipar. Tudo que ele faz, tudo que ele lê tem que ser por conta própria. Ele trabalha excessivamente. Fragmentação do sistema educacional. Em muitos países latino-americanos, inclusive o Brasil, o sistema educacional ficou dividido entre escolas privadas de alta qualidade, escolas públicas com menos recursos. Essas escolas privadas de alta qualidade aqui eram muito poucas. Tinham algumas escolas privadas de alta qualidade muito caras, algumas escolas privadas de qualidade mediana, as escolas públicas sucateadas, tá? Com muito pouco recurso. Era essa mais ou menos a divisão. Isso cria duas trajetórias educacionais diferentes dentro da mesma sociedade. Enquanto uma parte da população recebe formação sofisticada, a outra recebe educação básica limitada. E isso foi assim. Hoje em dia, posso dizer que até mesmo entre as classes mais altas, a educação está muito ruim. Problemas na formação dos professores. Frequentemente é apontado como problema de formação docente, né? Esse problema de formação docente é um problema. Países com sistemas educacionais muito eficientes geralmente possuem seleção rigorosa de professores, mas tem uma formação forte também, né? Alto prestígio social da profissão. Então, olha bem, a seleção dos professores é rigorosa, mas a capacitação deles também é rigorosa e rica, né? E depois eles têm um prestígio social. Na Alemanha, por exemplo, o professor é mais prestigiado que médicos e engenheiros, né? Aqui no Brasil, os alunos acham que o professor está no nível do engraxate. Em muitos países latino-americanos, a carreira docente historicamente teve salários baixos, prestígio limitado, formação irregular. Isso afeta diretamente a qualidade da educação. Os filhos dos mais altos e dos mais baixos passam pelos professores que são classe baixa, tornados classe baixa, com dificuldade de se aparelhar nas suas competências. É um esforço pessoal que eles fazem, é um esforço hercúleo e eles conseguem superar isso com muita dificuldade. Por incrível que pareça, alguns superam, mas é difícil, né? É muito difícil. Você não pode esperar que a sociedade melhore. Progresso recente. Apesar desses desafios, houve grandes e importantes progressos nessa área. Na maior parte da América Latina ocorreu uma expansão da educação básica, aumento da escolaridade média, ampliação do ensino superior, redução gradual do analfabetismo. Isso é verdade, mas isso é verdade até certo ponto. Não é nada que despontasse. É porque nós estávamos muito lá embaixo. Então,
houve realmente uma educação básica expandida. Toda criança tem que estar na escola. Não necessariamente com qualificação, não necessariamente com bons professores, não necessariamente com boas escolas, mas todo mundo teve que ir para a educação básica, né? Então houve um aumento da escolaridade média. Isso, mesmo que não seja melhor dos mundos, ainda assim melhora a língua, melhora o entendimento, melhora a capacitação cognitiva. Um ganho tem. Ampliação do ensino superior. Isso é verdade. A universidade pública facilitou muito. Depois abriram o sistema de cotas, abriram a oportunidade de entrar mais populares para a universidade, onde eles iam provar que eles têm capacidade de estar dentro da universidade por causa das suas notas, suas performances, né? E, e com isso, redução gradual do analfabetismo é fato. Agora, esses avanços estão levemente levantando o capital humano. Mas você já percebe quando conversa com as pessoas que elas têm mais capacitação. Está melhorando, tá? Gostaria que estivesse melhorando mais. Bom, desafios do século XXI. Hoje o desafio é diferente. Não basta apenas alfabetizar a população, ou fazer o que foi feito aí, que ainda são reformas pífias. As economias modernas exigem pensamento crítico, raciocínio científico, habilidade tecnológica, aprendizado contínuo. Isso exige nova etapa de transformação educacional. A dificuldade de muitos países latino-americanos em realizar um salto educacional rápido não deve ser um único fator. Ela resulta de uma combinação histórica de herança colonial, desigualdade social, educação tardia, instabilidade política e estrutura econômica baseada em recursos naturais, primaristas, né? Sistemas educacionais desiguais e empobrecidos. Mesmo assim, experiências internacionais mostram que mudanças profundas são possíveis quando há investimento consistente em educação, nutrição infantil e formação de professores. Tá? A nossa sociedade está pensando um pouco nisso, mas ela vai e volta por causa dos governos. E por causa de uma classe política que está incrustada em vários escalões, que não muda. Mesmo quando você muda o executivo, existe muito imobilismo nessas classes políticas que herdaram seus cargos políticos de famílias e famílias e famílias, que são todas ligadas a uma elite vendilhona, uma elite que não coopera, uma elite que só pensa nela, no núcleo dela, porque historicamente foi assim desde o Brasil colônia. Era isso que precisava essencialmente de mudar. Nós precisávamos de líderes comprometidos com as causas populares e as políticas públicas. E isso aqui não é uma militância política. Isso é um fato econômico. Se nós não fizermos isso, nós não vamos sair disso. E o mundo está cada vez mais para cada um disputar o seu espaço. Aquele que não estiver disputando esse espaço vai ser engolido por algum da vez. Não precisa ser um hegemonista, não. Pode ser o seu vizinho mais inteligente. Tá? Então, a questão é competir, ou eu gostaria que fosse colaborar. Mas, infelizmente, a gente tem que crescer um pouco, até para poder colaborar com os outros e não ser prejudicado. Muito bem. Essas transformações podem elevar significativamente o potencial cognitivo médio da população ao longo de algumas gerações, né? Então é isso. Gente, muito obrigado. Esse é o terceiro programa. Nós ainda faremos mais um programa para poder finalizar esse tema. É um tema interessante. Muito obrigado. Deixa seu like, deixa seu comentário, passa esse vídeo para frente, assine o nosso canal e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós achamos muito interessante. Até lá e muito obrigado.